Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Nós vamos abrir nossas Bíblias, dando continuidade ao livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Só relembrando aqui, nós estamos no quarto ciclo em Apocalipse. O primeiro ciclo das 7 igrejas, o segundo dos 7 selos e o terceiro ciclo das 7 trombetas. E agora no quarto ciclo, nós estamos vendo do capítulo 12 até o 14, a figura aqui que nós vimos semana passada, da mulher e do dragão. Hoje nós veremos a questão das bestas, a besta do mar e a besta da terra. Esses capítulos, eles vão tratar, esse ciclo, ele vai nos mostrar de forma mais evidente a história da humanidade, que pode ser resumida da seguinte maneira: a semente da mulher e a semente do diabo. E a semente do diabo tentando sempre destruir a semente da mulher. Conforme nós vimos lá em Gênesis 3,15, o Senhor tinha dito que a semente da mulher, a descendência da mulher, iria pisar na cabeça da serpente, na descendência da serpente. Então, a serpente, sabedora disso, ela sempre procurou atacar qualquer evidência, qualquer possibilidade dessa semente existir. E aí nós vimos então todo o relato no capítulo 12 dessa serpente, desse dragão que é o diabo, que ele perseguiu e tentou impedir o nascimento de Cristo Jesus, mas vimos aqui que Cristo Jesus, ele saiu vencedor. O diabo tentou perseguir o Filho de Deus, mas ele venceu e foi elevado aos céus. E nesse momento então, o diabo, o dragão cai do céu, ele é expulso do céu, ele é expulso diante do trono, é lançado à terra. E então, aqui na terra, já que não pode perseguir mais o Filho de Deus, ele vai perseguir agora os filhos de Deus, ou seja, a igreja. O capítulo 13 vai nos mostrar como que o dragão faz isso. Na verdade, é uma explicação a respeito da ação do dragão. Não é que vão surgir novos elementos, novos seres. É como se ele estivesse explicando como o dragão ataca. E ele vai usar aqui 2 bestas: a besta do mar e a besta da terra. O que vai se tornar cada vez mais evidente aqui é a posição de Satanás. A posição de Satanás sempre é de ser anticristo. Como? Não necessariamente sendo ao contrário de Cristo. O anticristo é se colocar no lugar de Cristo, ou tentar chamar para si o que Cristo é. Isso é anticristo. Às vezes a gente acha que anticristo é ir contra, mas o anticristo é se colocar no lugar. E a gente vai ver algumas ações, alguns pensamentos de Satanás aqui, que deixam isso evidentes. Esse capítulo também, o capítulo 13, vai nos mostrar aqueles que seguem Satanás. Aqueles que, nós vamos ver aqui, tem a marca da besta, nós vamos entender o que significa isso. E o fatídico 666, que representa essa verdade aqui. Mas vamos ver o texto, versículo a versículo, a gente vai entendendo melhor essa introdução que nós colocamos aqui. Então, capítulo 13, versículo 1, nos diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A primeira questão que nós podemos observar: vi emergir do mar. O que emergiu do mar? Lá no capítulo 17, adianta um pouquinho, capítulo 17, versículo 15. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Lá na frente, ele vai usar essa figura de novo, do mar, das águas. E aí ele vai explicar o que significa. Então a gente já tem esse entendimento. O mar aqui significa os povos, as nações. Vai emergir desses lugares uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças.
os irmãos lembrarem, é idêntico à imagem do dragão. Não tem diferença. É a mesma coisa. Simbolicamente são figuras que se completam. Tem plena força, domínio. Agora, essa figura emerge das nações e tem um domínio, nós vamos entender que essa besta do mar vai se tratar a respeito dos governos mundiais, que vão se colocar contra o povo de Deus, contra os santos aqui na terra. A gente vai perceber isso ao longo da descrição aqui, mas uma coisa interessante, sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. É a ideia de ridicularizar tudo o que é santo. É tornar algo que pertence a Deus algo comum, ou que um homem pode assumir o lugar. Por exemplo, ao longo da história, a gente vê inúmeras vezes governos, poderes, nações se colocarem na mesma posição de Deus. Até mesmo nos dias de João, havia os Césares, e os Césares, os imperadores romanos, eles eram tidos como deuses, tanto que a descrição é César, Senhor e Deus. Esse é o slogan. Mas séculos depois, na Revolução Francesa, o dizer era, nem Deus, nem mestre. Ou seja, não precisamos de Deus, não precisamos de mestre a respeito de Deus. E aí, se você olhar ao longo da história, sempre foi assim, governos poderosos e que vão contra a palavra de Deus, aquilo que pertence ao Senhor. No versículo 2, ele vai continuar descrevendo a besta. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, ele vai descrever aqui uma figura bem bizarra mesmo, né? Parece um leopardo, mas tem pé de urso, a boca como de leão. São figuras, meus irmãos, que mostram um ataque à presa. Qualquer desses animais que você se deparar diante, vai te assustar. Ele vai ser uma grande ameaça para você. O que João está mostrando é a força, a ferocidade, é capaz de serar suas vítimas, a crueldade, é para assustar. É uma figura assustadora, poderosa, que ninguém vai encarar assim de qualquer jeito. É isso que João está descrevendo aqui. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Lembra que eu disse que aqui é uma figura de anticristo? Satanás se coloca na figura de anticristo? Abre lá, por favor, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o que o dragão faz aqui agora? Ele concede autoridade à besta. Essa figura de querer se comparar a Cristo, dando autoridade para a besta, autoridade às nações, poder às nações, para irem contra os filhos de Deus. E ele continua descrevendo a besta, versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui, vai continuar no versículo 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Quando que isso de fato aconteceu com a besta? Quando que a cabeça foi golpeada de morte? Lembrando que a besta é o dragão e o dragão é a serpente. Então foi pisado. Jesus, quando Cristo é crucificado, é morto, e Cristo ressuscita, há um golpe na serpente. Ela é golpeada, só que ainda ela não é destruída. Aqui foi colocada a situação, foi ferida mortal, recebeu uma ferida mortal e foi curada. Olha só que interessante essa
paródia, né? Porque Jesus também foi ferido mortalmente e foi curado. Ele ressuscitou. Então, o texto mostra aqui que a serpente parecia que foi derrotada na cruz, mas ela quer mostrar, aqui no caso a besta e o dragão, eles querem mostrar, ó, eu não fui derrotado, estou aqui. Esse Cristo está morto. Eu estou governando. Cadê Cristo? É mais ou menos por aí que vai caminhar a ideia aqui da besta. E aí diz aqui que toda a terra se maravilhou. Ou seja, o mundo dos incrédulos. É claro, só vai se maravilhar com a besta aqueles que não creem em Cristo Jesus. Lá no capítulo 17, versículo 8, a besta que você viu era e não é mais. Já está dando um spoiler aqui, né? O que vai acontecer com a besta, né? E está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Então, quem vai admirar a besta é aqueles que não pertencem a Cristo. É aqueles que vão ter a marca da besta, que daqui a pouco nós vamos conferir. Versículo 4. E adoraram então o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Aqui a adoração, meus irmãos, é evidente que as pessoas têm no coração. Em vez de buscar a Deus, buscam algo diferente dele. Em vez de buscar santidade na vida, praticam o pecado, praticam a imoralidade. Agora, de novo, lembra da posição anticristo? A adoração é dita assim: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Olha só, abre lá por favor, Salmo 35, versículo 10. Olha só: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Uma adoração de Davi, ele coloca: Senhor, quem é semelhante a ti? E como estão adorando a besta aqui, e o dragão, quem é semelhante a ti? E aí diz: quem pode lutar contra essa besta? Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. E lá no capítulo 19, mais para frente um pouco, Apocalipse 19, versículos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com seus sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então a besta se levantou e começaram a adorar. Quem é semelhante? Ninguém é semelhante, porque ninguém é semelhante a Deus. Essa palavra, essa expressão é a Ele, essa adoração é a Ele. E quem pode lutar com a besta? Vai mostrar adiante. Aquele que vai lutar contra a besta e vai vencer a besta, que é o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, aqui na ideia de proferir arrogâncias e blasfêmias, a besta ela vai usar os meios de comunicação para difundir a mentira, subverter a justiça, ensinar falsas doutrinas, ultrajar o nome de Deus e de seu Cristo. É um engano, meus irmãos.
A besta serve para enganar. Os poderes servem para enganar. Todo governo que não é centrado em Deus, não é centrado em Cristo, ele vai utilizar meios para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para conduzir as pessoas para distante de Deus, e não a favor dele, e não conduzir o povo próximo a ele. E esses tipos de governo vão durar até a volta de Cristo. Porque o tempo que ele coloca aqui é 42 meses. Os irmãos lembram que a gente falou sobre isso? Vai aparecer 42 meses, vai aparecer 1260 dias, 3 anos e meio, que é o tempo da era cristã, da era evangélica, entre a ascensão de Cristo até a sua volta. Então, sempre houve, há e haverá governos assim. Governos que conduzem o povo, a nação, numa postura anticristã. Há muitos povos assim. E isso a gente tem que ficar sempre atento. Se no nosso meio há governos assim, a besta do mar, ela vai impor muito mais pela força do que pela filosofia. A gente vai ver depois sobre a besta da terra. Mas aqui, então, nós podemos perceber que, por exemplo, no Brasil, a gente não sofre tanto com a imposição poderosa dos governos, uma perseguição dos governos em relação ao povo de Deus. Pelo menos não militarmente, não de força bruta. Agora, vai na Coreia do Norte. Vai tentar ser cristão na Coreia do Norte. Na China. Vai lá tentar ser cristão. Em tantos outros países que você não pode ser cristão. Ou seja, toda nação deve ser contra os cristãos. E essa é uma realidade, meus irmãos. Isso aqui não é coisa só para os últimos dias. A gente sabe que isso vai se agravar com o tempo. Mas a nossa geração já vivencia essa ação da besta. No versículo 6. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, difamar a Deus é tirar qualquer glória de Deus, qualquer menção a Deus, qualquer honra de Deus. Como eu disse, no Império Romano, os Césares se achavam deuses. Nós temos governantes nesse mundo que se acham deuses, se acham superiores, se acham invencíveis. Vocês acham que essa postura do Putin, ela não é uma postura de se achar um Deus, achar um soberano? É claro que é, mas é uma postura de se achar acima de outras nações. Então é um tipo de anticristo que a gente pode perceber, um tipo da ação da besta. Tentam difamar o nome de Deus, retirando a glória de Deus, difamar o tabernáculo, ou seja, o povo de Deus. Ele quer extinguir na mente da humanidade a figura de Deus, a autoridade de Deus. E em um dos aspectos, meus irmãos, por exemplo, da questão homossexual, é justamente tirar a autoridade de Deus, a autoridade da palavra. Como que se faz isso? Negando Deus? Não, claro que não. Mas distorcendo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, não necessariamente o poder de Satanás é de banir a palavra de Deus, mas enganar as pessoas, iludir as pessoas através dos governos, por exemplo. No versículo 7 vai dizer assim: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Então, será adorado em todas as nações, em todos os continentes, obedecerão e venerarão o anticristo,
ou as posturas anticristãs. Todos estamos sujeitos a isso, meus irmãos, em qualquer lugar dessa terra. Essa ameaça é real. Não é só para o futuro, é para agora também. Por isso que os nossos olhos devem estar atentos. E eles vão lutar contra os santos, esses que adoram a besta e vão vencer. E aqui ele diz que o povo de Deus será vencido, né? A gente está falando muito sobre isso. Ao longo da história, vai parecer que a igreja vai ser derrotada, que o evangelho de fato vai ser extinto. Aí virá o fim. Aí virá o fim. Que aí vai parecer que o anticristo venceu, a besta venceu, Satanás venceu. Mas só que a palavra de Deus garante que os cristãos já são mais que vencedores. Inclusive no capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra dos testemunhos que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, mesmo que haja morte do cristão, porque ele defende o evangelho, porque ele vive o evangelho, vai parecer que é derrota ele morrer. Mas não é derrota, é vitória. Não por causa do cristão, mas por causa de Cristo, que venceu a morte. Então, mesmo que pareça, meus irmãos, que o mundo está cercando o evangelho, está abafando o evangelho, vai derrotar o evangelho, vai destruir a igreja já é vencedora. E aí o versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. É uma palavra do próprio Jesus, sempre usava, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque a mensagem agora é clara, alta, direta. O Senhor está com o seu povo na terra. A mensagem agora é dirigida ao crente individualmente, para que ele assuma a posição diante de Cristo Jesus. O que essa palavra está dizendo, meu irmão? Não tem meio termo. Ou você está em Cristo firmemente, ou você é adorador da besta. Ou você adora e vive para Cristo, ou você adora e serve o dragão, você serve. Não existe meio termo, meus irmãos. A humanidade é dividida entre as duas coisas: a descendência da mulher, os cristãos, aqueles que temem a Deus, e a descendência de Satanás, a semente de Satanás. Não existe meio termo. No versículo 10 ele vai colocar: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver que ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa aqui é uma referência lá em Jeremias 15, versículo 2, que foi dita a mesma coisa ao povo de Deus, quando o povo foi para ser levado ao cativeiro. Se tiver que ser preso, vai ser preso. Se tiver que ser morto por causa do evangelho, vai ser morto por causa do evangelho. Isso aqui é o extremo, meus irmãos. Mas quantas vezes que nós cedemos a alguma opinião de um amigo ou de uma amiga para não ficar mal com um amigo ou com uma amiga? Quantas vezes a gente participa de coisas erradas porque a gente não quer ficar constrangido no meio da roda? Se a gente não consegue falar não para amigos, será que a gente vai dar conta de falar não quando a gente foi ameaçado de morte? E quando ele fala de cativeiro, espada, é sofrer perda de liberdade, perder vida. O Senhor vai exortar aqui a que devemos suportar as dificuldades e confiar nele. O Senhor nos chamou para uma resistência ativa. E aí vem a segunda besta, no versículo 11. Aqui ele vai tratar a besta que emerge da terra. Ele vai dar a ideia aqui do falso profeta, aquele que vem para enganar. Se por um lado a besta Satanás tenta agir com mão de ferro, agora ele vai com a mão de veludo, né, para iludir as pessoas. Essa é o princípio. Vai apresentar uma intelectualidade, uma filosofia bonita, que muitos vão se enveredar por ela. Aqui ele vai tratar da falsa religião, uma filosofia
enganosa. Versículo 11: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O contraste aqui que ele já vai colocar em relação da terra é o contraste do céu, é o oposto. Tinha 2 chifres, e os chifres é aquele da ideia de força, de domínio. É perfeitamente capaz de dominar, e a gente vai ver que vai dominar pela mentira, pelo engano. E aí o engano já começa aqui, né? Parece o cordeiro. O cordeiro que apareceu lá no começo. O cordeiro que vai sempre aparecer em Apocalipse, que é Cristo Jesus. Então se parece com um cordeiro. Olha, é a mesma coisa. Jesus e esse aqui é o mesmo. Essa é a ideia, essa é a posição. Só que aqui diz que parece cordeiro, mas fala como dragão, engana, é uma fraude, mas se apresenta como algo inofensível, louvável, atraente. Então, essa imagem, meus irmãos, que muitas vezes se pinta como diabo, como uma figura feia, né? Uma figura assustadora. Sabe de uma coisa, ele não vai aparecer para você assim não. Não vai mesmo. Porque se aparecer uma figura feia, assustadora, você vai ficar com medo, você vai querer fugir dele. E esse não é o propósito dele, ele quer que você se aproxime dele. Então, o diabo não vai aparecer com chifres, como está aqui. Ele vai aparecer como um anjo de luz, sedutor. Ele vai tentar convencer de que, como se diz, ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. E o texto vai continuar, versículo 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, está assim com a outra besta. Ao mesmo tempo que pode estar a mão poderosa de ferro, tem essa mão graciosa, entre aspas, né? E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Versículo 13, também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Ela controla, meus irmãos, a mente humana, o pensamento humano, imita milagres realizados por servos de Deus. Por exemplo, esse milagre aqui, que fez descer fogo do céu. Elias, que aqui ficou comprovado, não, Elias realmente tem um Deus verdadeiro. Ele é capaz de fazer milagres também, enganar. Então, meus irmãos, uma coisa já fica muito clara. Desde quando Jesus esteve aqui na terra, ele deixou isso claro também. Não é o milagre em si que comprova que é de Deus. Porque se fosse isso, todos acreditariam em Cristo. Porque todos viram os milagres. Não é somente um milagre. E aqui é dito que é poderoso para fazer coisas maravilhosas, surpreendentes. Mas isso não quer dizer que é de Deus. Aqui está claro que não é de Deus. Então, eu me preocupo muito com essas igrejas que fazem as suas campanhas, seus anúncios baseados em milagres. Não há essa promessa nas Escrituras, meus irmãos, que Deus vai fazer milagres toda hora na nossa vida, o tempo todo na vida da igreja. Não funciona assim. Não funciona assim. Agora, o diabo promete, a besta promete, o tempo todo milagres. O tempo todo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira. É o enganador, é o falso profeta, é o homem da iniquidade. Todos são a mesma figura do engano. Ao longo da história, isso sempre existiu. Por exemplo, um dos propulsores da reforma protestante é porque o mundo vivia uma mentira religiosa. A questão das indulgências, por exemplo, pelo catolicismo romano, como meio de salvação. Então, esses enganos estavam presentes.
São tipos da ação da besta. No outro texto, Hebreus capítulo 2, versículo 4. Também Deus testemunhou juntamente com ele, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, é algo que é de Deus, milagres, a ação maravilhosa, Satanás tenta imitar. Mas a diferença é que Deus, ele faz para a sua glória. Ele vai continuar, só para a gente caminhar para o encerramento, irmãos. Versículo 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido. Lembra que foi permitido. Deus permite isso. Realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Adoração é ídolo, colocar o ídolo diante do Senhor. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. É algo tão enganoso que constrói a imagem e a imagem fala. Lembra que a gente leu o Salmo 115? Os ídolos que adoram têm boca e não falam. O engano aqui. Nosso ídolo tem boca e fala. Vocês não precisam desse Deus. E aí vai perseguir aqueles que não adoram a imagem da besta. Quer ver um exemplo disso, bíblico? Quando Nabucodonosor estava no auge do seu poder, mão de ferro, contra o povo de Deus. A ideia da primeira besta, né? E aí começou-se a querer enganar as pessoas também. Não, podemos adorar Nabucodonosor também. Ele é poderoso, forte. Olha o governo dele. Vamos construir uma imagem de Nabucodonosor. E aí, adorem, se curvam diante dessa imagem. Porque essa imagem é real aqui, Nabucodonosor. Vocês estão vendo a estátua, mas aqui ele também, ele fala. Ele está aqui com vocês. Não é apenas um ídolo vazio, ele está aqui. E aí a gente conhece a história, né? 3 homens. Nós não nos curvamos diante desta imagem. Eles faziam tudo no reino, trabalhavam, eram administradores, eram importantes. Mas aí não. Aquilo que vai contra o nosso Deus, não. Que são os amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha. E aí a gente sabe o milagre de Deus ali, livrando-os daquela situação. Mas eles poderiam muito bem morrer ali. Como é colocado aqui, a ponto de morrer por causa do Evangelho. Versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Aqui, todos, é os seguidores da besta. E a marca da besta na fronte, na testa e na mão direita, meus irmãos. Aqui, eu nem vou me alongar muito, porque é tão simples isso aqui, eu sei porque as pessoas complicam. Não, a marca da besta é o chip que vai ter. Você vai ter que andar com um chip, aí todo mundo vai saber onde você está. Você vai ter que comprar com um chip. Eu já ouvi agora, mais recente. O Pix é a marca da besta. O seu Pix é a marca da besta, porque você só vai comprar agora com Pix. Não vai ter moeda mais, não vai ter nota. Você vai ter que comprar. Se você não tiver Pix, você não compra. Irmãos, não é tão bizarro assim. A marca da besta, quando fala da cabeça, são os pensamentos. Você pensar justamente aquilo que ela quer que você pense. A ideia da mão direita é a ideia de companheirismo. Estou junto, estamos juntos. Lembra quando Paulo ele foi apresentado diante dos apóstolos? O povo ficou meio assim. Esse aqui era o perseguidor nosso. Os apóstolos ficaram meio assim, pé atrás. O que Barnabé faz? Ele dá a mão direita para Paulo. Toma na nossa destra. Você é nosso companheiro, nós estamos juntos. É isso. Você está do lado da besta. Não precisa de uma marca visível, meus irmãos.
A marca invisível é a sua própria vida. Então, o crente não tem que ficar preocupado. Não, isso aí vai ser a marca da besta. Aí eu vou botar, vou vacinar, que vai ter o chip da besta na vacina. Teve gente que pensou isso. Não é assim que funciona. O engano de Satanás é muito mais astuto. É muito mais. Então, quando diz aqui que tem essa marca, é que servem Satanás. A gente falou que é meio termo, não existe. Ou você serve Satanás, você tem a marca da besta, ou você tem a marca do Cordeiro, que nós já vimos isso também, que é daquele que segue fielmente Cristo Jesus. Então, essa marca é uma marca invisível. Ela não precisa estar estampada na sua cara. Ela tem que estar estampada na sua vida, e ela vai estar. Talvez eu não consiga ver, mas o Senhor vê. O Senhor sabe quem são estes. E aí, versículo 17, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. No dia de João, por exemplo, havia muitas profissões que eram dedicadas a ídolos. Por exemplo, muitos comerciantes, eles se reuniam e parte do lucro era para consagrar aos ídolos, fazer festa aos ídolos. E alguns cristãos falavam, nós não participamos disso. Vocês não querem participar? Então estão fora. Vocês não podem ter comércio aqui. Essa é a realidade econômica de alguns cristãos, irmãos. Eles não tinham emprego em algumas cidades porque eles não aceitavam cristãos. Está vendo que não tem nada a ver com marca, chip, para comprar alguma coisa? É a postura. É como no seu emprego você tem que fazer alguma coisa errada. E você fica pensando, ou eu faço isso e tenho meu salário, ou eu obedeço a Deus. Mas Deus vai entender se eu fizer isso porque eu tenho que sustentar minha família. Esses cristãos não pensavam assim. Eu obedeço a Deus. Deus vai sustentar minha família. Se eu não fizer isso, eu não vou subir de cargo. É a minha chance. Eu vou fazer do jeito que o chefe quer. E você sabe que é uma coisa errada. Não, depois eu dou o dízimo do meu salário para Deus. É isso que está sendo dito aqui, meus irmãos. E a tendência é cada vez mais, nas relações comerciais, nas relações de emprego, você tem que negar a sua fé para você manter o emprego. Graças a Deus ainda, nós temos uma certa liberdade. Ninguém nos proíbe de trabalhar, ou pelo menos a maioria das profissões, porque você é um cristão. Embora muitos crentes se disfarcem nos seus empregos. Eu estava conversando com o irmão esses dias, ele até comentou sobre isso, que ele sofreu perseguição no trabalho, porque ele reuniu os colegas para fazer um culto, para pregar a palavra, e a pessoa foi minando ele no trabalho. É isso. É uma realidade, irmãos. E para a gente terminar, versículo 18. Aqui está a sabedoria que só o crente possui. Consegue entender essas coisas que nós estamos discutindo. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Pois é número do ser humano. E esse número é 666. 666. Esse é o número da besta. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso quer dizer? 666. Primeiro que é a ideia do número do homem, que eu coloco aqui, que é o número 6. E 6, 6, 6. E poderia continuar. 6, 6, 6. O que isso significa? Uma dízima periódica, por exemplo, vai repetir infinitamente. Nunca vai ser 7. Lembra que o diabo, a besta, Satanás, qualquer nome que você queira dar, ele tenta ser igual a Cristo? Aqui ele já declarado a derrota dele. Ele nunca vai ser igual a Cristo. Nunca vai ser. Nunca. Ele já é derrotado. Nunca se pode igualar a Cristo Jesus. Sim, não é para você ficar apavorado com 666. Esse número significa derrota de Satanás. Derrota significa incapacidade dele de vencer. A figura toda aqui é ameaçadora. A gente sempre tem falado disso. Satanás tem poder, ele engana. Finalizando então, temos cuidado, meus irmãos. Olharmos os movimentos do mundo
movimentos de poderes. Por isso que é importante a gente pensar sempre quem vamos colocar no poder, quem serão os nossos governantes. A gente tem que refletir, saber quais são os pensamentos, como eles agem. Pode ser que cheguem lá e mudam. Fazer o quê, né? São homens, podem nos enganar também. Mas sempre temos que ter cuidado com o que a gente lê, escuta, apoia, aquilo que a gente acha normal já, aquilo que a gente, não, isso não tem nada a ver. Cuidado, irmãos, que as filosofias desse mundo estão aí para nos enganar, para nos iludir. É uma palavra que nós temos repetido muito aqui mesmo. Temos que ser vigilantes. Não podemos brincar com o mal, meus irmãos, com o maligno. Não podemos. Não podemos achar, nós somos crentes, nós somos a igreja, está tudo bem. E abaixar a guarda, né? Não. A gente é aquela ideia. A gente está com a guarda. Aqui, pode vir. Mas a gente sabe que nós temos o Pai superior que está aqui por cima de nós. Mas não baixa a guarda, não. Fica lá. Fica com a guarda erguida, para você não ser surpreendido. Fique na paz.